Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos no nosso segundo devocional. Eu sou o pastor Josué Filho, pastor da Missão Salt, e estou muito feliz com a sua participação. E eu espero que o devocional dessa manhã possa te ajudar a ter dias melhores. O tema desse devocional é Fuja dos processos. Pastor, como é possível fugir dos processos? Todo mundo diz que o processo vem para nos melhorar, o processo vem de Deus, tem processo que vem de Deus. Eu quero dizer, existem processos na sua vida que só dependem de você para terminar e você está levando tempo demais para resolver esse problema. Então, o devocional dessa manhã é fuja dos processos. Para que você possa ter dias melhores, você precisa encerrar alguns processos na sua vida. Existem processos que são enviados por Deus para melhorar as nossas vidas, para nos tornar pessoas mais capazes, mais fortes e mais resistentes. Mas existem processos em nossas vidas que são processos que nós estamos adiando a solução que já deveria ter sido tomada. Então, eu quero aproveitar esse devocional para dizer, você é responsável por tudo aquilo que você tolera. Existem coisas na sua vida que já deveriam ter saído e não saíram porque você está tolerando essa situação. Você precisa entender que em algum momento da sua vida, você precisa dar um basta nesse processo. Você precisa dar um basta nesse problema. A Bíblia vai dizer que a espera demasiada gera frustrações. Existem processos que nós temos medo de resolver. Existem processos que nós ficamos preocupados. Quais seriam as consequências de resolver de uma forma ou de outra? Ei, não deixe a espera gerar frustrações na sua vida. Resolva esse processo. Resolva essa situação. Não fique adiando. Resolva. Dê um basta nisso. Você precisa entender que a demora em resolver processos vai minar as suas emoções. A Bíblia diz que o exército de Israel já estava há 40 dias sendo afrontados por Golias. E todos ficaram com medo. Dia após dia, aquele homem gigante gritava e todo o exército começou a ter medo. Davi chega no lugar da guerra e ele estava com as suas emoções zeradas. Ele estava tranquilo. Por isso ele tem uma atitude de ir para cima do gigante. Porque ele não passou 40 dias ouvindo aquele homem gritando que eu quero um homem para lutar. Então, assim, passar muito tempo em processos que já deveriam ter sido solucionados vai minar as suas emoções. Você precisa se levantar e dar um basta nessa situação, dar um basta nesse processo que você está vivendo e aquilo que você pode resolver, resolva. O apóstolo Paulo vai dizer, no que depender de nós, tenhamos paz com todos. Ou seja, naquilo que depende de você, resolva, vai lá e resolva, vai lá e faça, vai lá e acabe com esse processo. Se depende de você, se depende de uma atitude, se depende de uma decisão, se depende de uma palavra, finaliza esse tempo de processo. Pastor, mas como assim está demorando tempo demais? Só para você entender, faça as contas comigo. A profecia sobre o cativeiro do Egito dizia que o povo passaria 400 anos sendo cativo, né? 400 anos. Nasce Moisés, o libertador. Moisés viveu 40 anos na casa de Faraó. Viveu 40 anos apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro. E viveu 40 anos atravessando o deserto na libertação do povo. Agora presta atenção, a Bíblia vai dizer que o povo passou 430 anos no Egito, ou seja, 30 anos a mais do que deveria ficar no cativeiro. Então, por que isso aconteceu? Porque Moisés, quando completa 40 anos, a Bíblia diz que ele vê um egípcio maltratando um hebreu, ele vai lá e mata o egípcio. E no dia seguinte, ele vê dois homens do povo hebreu lutando e ele vai lá tentar apaziguar. E alguém disse para ele,
Quem foi que te constituiu como príncipe entre nós? Vai querer me matar como fizeste com o egípcio? E então, a partir dali, Moisés precisa fugir. Por que o povo passou 30 anos a mais no Egito? Porque naquele dia em que Moisés separou a briga entre os hebreus, ali deveria começar a libertação do povo. Então, como o povo não reconheceu o libertador que Deus enviou, Moisés foge para Midian e passa mais 40 anos apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro. Então, naquele dia em que Moisés, 40 anos atrás, quando Moisés tentou terminar aquela briga, ali deveria começar a libertação do povo. Ali o povo deveria ter reconhecido que Deus enviou Moisés como libertador do povo e não teria levado 30 anos a mais no cativeiro. Tem processo na sua vida que já era para ter terminado, mas ainda não terminou porque você não está reconhecendo os libertadores que Deus está enviando para a sua vida. Você não está querendo aceitar aquelas pessoas que Deus está enviando para te libertar. Então você precisa, a partir de hoje, reconhecer quando Deus enviar um libertador para a tua vida. Toda promessa passa pelo tempo da prova. Toda promessa passa por um tempo onde você precisa amadurecer. E o tempo funciona como uma estufa de amadurecimento nas nossas vidas. É como se nós entrássemos ali e a partir da ação do tempo nós vamos amadurecendo e crescendo e avançando e nos tornando capazes de sair dos nossos processos. Você precisa entender os tempos. Não queira sair do seu processo antes do tempo que Deus determinou, mas não fique um dia a mais dentro do seu processo se Deus já liberou a vitória sobre a sua vida. A Bíblia vai dizer que há tempo para tudo. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo para tudo. Há tempo para esse processo gerar em você aquilo que Deus espera. Mas existe um tempo que esse processo precisa encerrar. Existem processos onde Deus encerra nas nossas vidas, como foi o caso de Jó, né? Quando chegou no momento onde já estava estabelecido por Deus, Deus foi lá e terminou o processo de Jó. Mas existem processos nas nossas vidas que somos nós que precisamos terminar. O filho pródigo não precisava ter passado por tudo que passou. Imagina, ele tinha uma casa, tinha família, tinha bens, tinha empregados, mas ele decidiu entrar num processo que não era para ele ter vivido. Processos que se antecipam geram perdas no final da história. Tem gente que já se acostumou com o seu processo. Tem gente que já não sabe mais viver sem esse processo. A Bíblia vai contar a história de Davi quando ele adultera com Batseba e ela engravida. Quando o neném nasce, ele adoece e vai morrer. Então, enquanto o neném está vivo e doente, Davi jejuava e orava pela cura da criança. No momento em que ele recebe a notícia da morte da criança, então Davi se levanta, lava o rosto e come pão. Então as pessoas à sua volta não entendem por que essa mudança. E Davi vai explicar: enquanto a criança estava viva, eu estava orando e jejuando para que algo pudesse mudar. Agora que sei que não tem mais jeito, eu preciso me levantar e voltar a ser um rei. Existem processos que geraram paralisia na sua vida. Existem processos que de lá para cá você parou, você nunca mais tentou avançar. Entenda, se o tempo desse processo acabou, se levante hoje, lava o rosto, coma pão e siga em frente. Deus tem novos processos para a sua vida. Deus tem novas oportunidades. Deus tem novos desafios para você. E Ele precisa que você saia desse processo para que você possa viver tudo aquilo que Ele preparou para a sua vida. Eu quero também dizer para você, não se perca no seu processo. O pai de Abraão, ele sai de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. Só que a Bíblia diz que ele sai de Ur dos Caldeus porque ele perdeu um filho chamado Arã. E no meio da trajetória para Canaã, ele encontra uma cidade chamada Arã. Ele estava fugindo
do seu sofrimento causado pela perda de um filho e encontra agora uma cidade que tem o mesmo nome do filho que faleceu. A Bíblia diz que Harã, então, para naquela cidade, se estabelece naquele lugar e quando olhamos no mapa, Harã era exatamente a metade do caminho para Canaã. Existem muitas pessoas se perdendo em processo. Existem pessoas que estão se perdendo devido a finalizações de relacionamentos. Existem pessoas que estão se perdendo devido a traumas sofridos na vida. Existem pessoas que estão em depressão por conta de situações que aconteceram. Existem pessoas que desenvolveram ansiedade por conta de frustrações, problemas, lutas que enfrentaram. Não pare no meio do caminho. Não faça do lugar de parada o seu destino final. É só até passar essa dor. A dor passou? Levanta, siga em frente, finaliza esse processo. Deus ainda tem mais para a sua vida. E finalizando, eu quero dizer para você, existem processos que você pode finalizar. Entenda, o povo levou 40 anos andando no deserto. Jesus, quando foi para o deserto ser tentado, ele levou 40 dias sendo tentado pelo inimigo. E chegou no momento onde Jesus disse: vai-te, Satanás, basta, chega. E nesse momento, Satanás foi. A tentação de Jesus encerrou, o processo dele acabou. Os anjos chegaram e serviram Jesus com um grande banquete. Existem processos em que você precisa dar um basta. Jesus deu um basta em Satanás. Vai-te, Satanás, chega. E quando Satanás se ausentou, os anjos do Senhor chegaram e serviram a Jesus com um grande banquete. Existe um banquete esperando por você, mas você precisa reconhecer que o tempo da provação já acabou. O tempo desse processo em que você entrou e não consegue mais sair já acabou. Existe um banquete te esperando nessa hora. Você só precisa dizer: basta, chega, esse processo na minha vida encerra hoje. Hoje eu me levanto para aquele propósito que Deus tem para minha vida. Se esse vídeo foi relevante para você, deixa o seu like, porque quando você coloca o like, o YouTube entrega para mais pessoas. O YouTube divulga para mais pessoas. Também não deixe de se inscrever. Se inscreva e ative as notificações para que você possa ser todas as vezes que eu lançar um devocional novo. Que Deus te abençoe. Se levante hoje. Deus está só começando na tua vida. Ainda tem muito para viver. Eu desejo para você paz, saúde e felicidade. Que a sua vida nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite possa mudar. Hoje é o dia. Deus te abençoe. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.